Bom dia, irmãos. A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, amém? Enquanto eu vou ali pegar o púlpito para a gente colocar aqui, eu peço a todos os irmãos que estão à minha direita que venham aqui para a minha esquerda, o mais próximo possível, não é? Para nós termos um tempo de estudo da palavra, que nós possamos conversar e ouvirmos uns aos outros. Então, quem está nos últimos bancos, venha mais para frente, não é? Colabore conosco aí na administração dessa aula, para que nós tenhamos um tempo de qualidade. Pega lá para mim, por favor. O presbítero Anderson vai distribuir algumas folhas no nosso estudo de hoje. É parte do conteúdo que nós vamos compartilhar nesta manhã. E você que trouxe o seu material para anotação, vá fazendo anotações. Estudo após estudo, para que você tenha aí a coletânea final de toda essa série de estudos bíblicos. Obrigadão, meu querido. Toda essa série de estudos bíblicos, né? Homens comuns para um chamado incomum. É sobre essa temática que nós estaremos trabalhando nesse período de escola bíblica. Como bem disse o presbítero Anderson, a nossa escola bíblica ela não entra de férias, não entra de recesso, ela apenas muda o seu formato de funcionamento. Então, no decorrer, desta manhã, fique à vontade para participar. Aliás, eu até prefiro que você participe, que você responda, que você faça perguntas, que você compartilhe o seu entendimento, porque sala de aula é assim, irmãos, todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos nessa caminhada de aprendizado. Pode deixar a sua Bíblia aberta em João capítulo 1. Logo, logo nós vamos fazer a leitura deste texto bíblico. Homens comuns para um chamado incomum. Essa série de estudos, irmãos, não tem por objetivo estudar a história de discípulos, estudar a biografia de fulano, beltrano ou ciclano. Não é este o propósito. De estudar a biografia de alguns servos de Deus, aprofundarmos na história de cada um desses servos. Não é este. E muito menos ainda especular a respeito de possibilidades, de vislumbres ou coisas que muitas vezes nós poderíamos pensar a respeito de alguns acontecimentos que não são claramente registrados nas Escrituras. Mas o que nós queremos com essa série de estudos? O que nós pastores pretendemos com essa série de estudos? Para que você perceba, irmão, se você sair daqui manhã após manhã, domingo após domingo, percebendo que estes homens que foram chamados por Jesus Cristo, eram homens extraordinariamente comuns, que puderam realizar obras extraordinárias em Cristo Jesus. Este é o propósito de estudarmos um pouco e falarmos um pouco a respeito destes homens comuns, para que você perceba que, assim como você, eles também eram tão comuns quanto eu e você. Eles também possuíam os seus dias bons e dias ruins. Eles também desenvolveram os momentos de baixa e momentos de alta. Eles também acertaram, eles também erraram. Porque nós temos a mania de pensar que aqueles homens que conviveram com Jesus eram extraordinariamente incapazes de falhar. E a nossa proposta é exatamente percebermos como aqueles servos de Deus eram tão comuns quanto nós, mas o quanto Deus o usou poderosamente, assim como pode usar a mim, a você, a cada um de nós. E com isso, preste atenção, com isso, não pense naquilo que você não consegue fazer, mas reflita naquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Amém, queridos? Amém, irmãos?
Este é o propósito dessa série de estudos. Homens extraordinariamente comuns, assim como eu e você, que foram usados poderosamente por Deus. E quando nós falamos desses homens comuns, quando nós falamos dos 12 apóstolos, qual o nome vem à sua mente? Qual dos 12 apóstolos que você tem mais, que vem à sua mente de primeiro lugar? Pensa aí. Qual daqueles 12, a começar por eles, pelos 12 apóstolos, a gente fala assim, apóstolos, qual o nome que vem à sua mente? Me responda com sinceridade, quem pensou em Bartolomeu, levanta a mão. Quem pensou em Pedro, levanta a mão. Não é? É um dos 12, assim, que mais conhecido entre os 12, devido aos seus traços de personalidade marcantes, né? E o testemunho de vida e tudo aquilo que a Bíblia registra a respeito desse servo de Deus, é um dos que são mais conhecidos e que sempre a gente vai se lembrar. Não porque ele era um homem que somente acertava, mas porque principalmente também errava, não é mesmo? E nós vamos meditar um pouco a esse respeito. Feche os seus olhos, antes de fazermos a leitura de João, capítulo 1, a partir do verso 35. Vamos orar ao Senhor? Peça ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao seu coração. Peça ao Espírito Santo que encha o seu coração e a sua mente com a graça do Senhor, para que você, uma pessoa extraordinariamente comum, seja poderosamente usada pelo Espírito de Deus. Faça essa oração. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Senhor, eu não quero confiar tão somente nas minhas capacitações, mas eu quero ser enchido pelo Teu Espírito Santo. Ore ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, graças te damos pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Palavra do Senhor, que não engana, que não esconde, que não faz um testemunho falso, adulterado dos teus santos servos. Palavra do Senhor que registra o que de fato ocorreu, como os teus servos são, assim como nós somos, cheios de falhas. Te louvamos pela tua palavra que é transparente, que é sincera e verdadeira, que nos guia ao verdadeiro temor e tremor diante do Senhor. E nesta manhã bendita, clamamos a Ti. Usa-nos, apesar das nossas falhas, imperfeições, usa-nos com poder e graça, para que sejamos de fato sal nessa terra, luz nesse mundo, para que possamos de fato, ó Pai, apontar com o nosso viver diário a glória do Senhor. Visita cada coração, cada mente, cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão nessa manhã. Visita os teus filhos e filhas que estão lá naquele acampamento. Derrama abundantemente sobre nós a tua graça, o teu poder, o teu espírito, para que possamos viver dias, ó Pai, rendidos ao Senhor, para que possamos viver dias que glorifiquem o teu santo nome e que aponte para a tua glória e majestade. Assim oramos nessa manhã bendita e te pedimos, abra os nossos olhos, permita-nos ver, ó Pai, que o chamado do Senhor para nós é o mesmo chamado que o Senhor teve com aqueles servos do passado. Permita-nos compreender que o Senhor quer e pode nos usar, assim como o Senhor usou tantos servos antes de nós. E nós queremos ser usados por Ti, nós queremos ser fortalecidos no Senhor, nós queremos ser capacitados pelo Teu Espírito Santo, para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, irmãos? Vamos fazer essa leitura de João 1, 35 a 42, um irmão em alta voz, leia para nós, nós vamos acompanhar essa leitura, um irmão ou uma irmã, faça essa leitura de João, capítulo 1, versos 35 a 42.
Glória a Deus, amém, irmãos? Você acompanhou direitinho a leitura? Este aí é um registro do primeiro encontro de Pedro com Jesus Cristo. Quem foi o apóstolo Pedro? Você se lembra de algo que você já tenha lido ou ouvido a respeito de quem foi Jesus Cristo? Quem era o pai de Pedro? Jesus disse aqui nessa passagem, né? Quem era? Onde ele morava? O que ele fazia? Quem é que se lembra qual era a profissão de Pedro? Pescador, não é? Ele tinha ali uma empresa de pesca. Quem era o sócio de Pedro nessa empresa? É esse aí mesmo que você pensou, quem era? André era um dos sócios, Tiago e João, os 4 trabalhavam juntos, olha que coisa linda. Então, irmãos, Pedro, nascido em Betsaída, filho de João ou Jonas, irmão de André, André que levou Pedro, apresentou Pedro a Jesus Cristo. Ó, encontrei o Messias, vem conhecer Pedro. Morava em Cafarnaum, tinha ali esse pequeno negócio de pesca, ou seja, uma pessoa simples, o serviço braçal, dia a dia debaixo de sol e chuva, enfrentando as dificuldades das águas do mar, né? Pescando e vendendo o seu pescado. Era casado, a Bíblia não fala muito a respeito de sua esposa, fala apenas que Jesus curou a sogra de Pedro, não é? E cita também em Coríntios que a esposa de Pedro o acompanhava em suas viagens. Não dá muitos detalhes sobre a família, mas dá muitas informações a respeito desta pessoa, deste servo, Pedro. A mudança do nome, por que Jesus troca o nome de Simão, que era o nome original, o nome de batismo dado pelo pai, Simão, para Pedro? Não precisa especular, que a Bíblia não revela o motivo, embora muitas pessoas fiquem especulando, né? Jesus trocou o nome de Simão para Pedro, porque tinha outro Simão em meio aos 12 apóstolos. No grupo de 12 tinham 2 Simãos, o Simão Pedro e o outro Simão. Sabia disso? Lembrava disso? Eram 2 Simões. Aí tem gente que pode falar assim, não, Jesus trocou o nome do primeiro Simão para não dar confusão. Tem gente que pode falar até isso, não é mesmo? Tem gente que já fala assim, não, Jesus trocou o nome de Simão para Pedro, uma palavra profética, representando transformação de vida. A Bíblia não revela o motivo, a motivação para a qual Deus faz essa troca, Jesus faz a troca do nome. Assim como no Velho Testamento, Deus também fazia troca de nomes, apontando muitas vezes o significado. Aquele que era enganador, agora não é mais enganador. Lembra desse? Quem era esse? Jacó. Então, Simão, que significa aquele que ouve, ele ouve, trocado para Cefas, não é? O nome dele no aramaico, Cefas, que significa o quê? Pedra ou cascalho. Aí você poderia dizer assim, não, é um significado profético, aquele que era inconstante, Simão, em Cristo se torna firme como a rocha. Bonita explicação, não é mesmo? E tem muita gente que faz essa explicação, mas é pura especulação. Não é? A Bíblia não registra o motivo, mas são coisas que as pessoas falam. O fato é, Jesus trocou o seu nome, e nós poderíamos pensar até no sentido de uma nova vida. O nome representa a vida. Em Cristo somos novas criaturas. Aí ele troca o nome. Mas tudo isso, irmãos, são especulações. Por mais bonitas que sejam, na Bíblia não revela o motivo. Mas Jesus trocou. Hoje você não se chamará mais Simão, mas Pedro. Não é? Simão, como eu já disse, significa ele ouve. Não é? E Pedro, do grego, traduzido do grego é Pedro, do aramaico Cefas, que significa pedra, rocha, cascalho. E Jesus, no primeiro contato com Pedro, imagina isso, no primeiro contato com uma pessoa, você não se chamará mais o Anderson, você se chamará, e escolhe outro nome. É estranho, não é? Seria até meio engraçado isso, primeiro encontro com uma pessoa, já recebe essa palavra, seu nome não é Simão mais não. Para alguns poderia ser até ofensivo.
Mas Jesus é o Senhor, tem toda a autoridade. E o texto não revela, não registra nenhuma reação negativa de Pedro em relação a isso. Assim como Saulo teve o nome trocado para qual? Paulo. Não houve nenhuma reação negativa quanto a isso. No primeiro encontro com Jesus, Jesus já dá essa palavra para Pedro. Enfim, Jesus não explica o motivo, mas é o Senhor que tem toda a autoridade para transformar vidas, para mudar, para guiar. E Pedro conhece Jesus através de quem? Seu irmão André. Você conheceu Jesus através de quem? Você se lembra? Quem te apresentou Jesus? Quem é que te chamou para uma reunião de um grupo familiar? Quem é que te chamou para um culto? Quem é que te chamou para um momento? Ou você recebeu um convite num panfleto? Estava passando em frente à porta e entrou. Quem te apresentou Jesus? Irmãos, olha que coisa interessante. André era um dos discípulos de quem? João Batista. E João Batista fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus, o Messias prometido. Aí o André é muito esperto. Então, já que ele é o Messias prometido, eu vou parar de seguir João Batista, vou seguir esse Messias. E vai atrás de Jesus. Conhece Jesus e vai correndo para o seu irmão: encontrei o Messias, vem conhecer. E não leva só Pedro, não leva outros com ele. Não é? Primeiro evangelista da história da igreja. Jesus ainda nem havia se revelado, mas já tinha gente, ó, encontrei o Messias. André faz isso, apresenta o seu irmão. André procura a Pedro e diz: conheci o Messias, venha comigo. E Pedro vai. Quantos Pedros podem estar ao seu redor, aguardando o seu convite? É uma boa reflexão, não é mesmo? Olha que coisa simples. A gente pode falar assim: ó, um acontecimento casual, não é? Não é? Foi convidado, foi lá e conheceu. E olha no que deu. A história de Pedro com Jesus Cristo. Quantos Pedros estão aguardando o seu convite para conhecer o Messias prometido? Então, a primeira reflexão que eu quero que você guarde no seu coração: quando nós meditarmos na vida desta pessoa, deste homem, deste servo Pedro, não pense apenas nos fatos históricos. Pense em como esses fatos históricos se aplicam ao hoje. A começar por esse simples convite e esta apresentação. Ó Jesus, esse aqui é o meu irmão Pedro. Ó Jesus, esse aqui é o meu colega de trabalho, meu amigo, meu primo, meu pai, minha mãe. Você pode ser esse mediador entre uma pessoa próxima e Jesus Cristo. Você pode ser essa pessoa que apresenta alguém a Cristo. E essa pessoa pode vir a fazer uma história linda para louvor e glória do nosso Deus. Amém, queridos? Pedro, durante o ministério de Jesus, quantos anos foram os anos de caminhada dos apóstolos com Jesus Cristo? Quantos anos foram? Porque a dúvida? 3 anos, irmãos. Dos 30 aos 33, Jesus caminhou com aquela galera ali, com aqueles, não só os 12. Presta atenção. Jesus, ele caminhava com a multidão ao redor dele, mas ele tinha 12 mais próximos. Sim ou não? Aqueles 12 que ele chamou em primeiro lugar, que nós chamamos de apóstolos. No meio desses 12, havia um círculo ainda mais íntimo. Que círculo é esse? Formado por quem? Quem são entre os 12, entre todos aquela multidão de discípulos que começaram a caminhar com Jesus, haviam 12, e entre os 12 havia um círculo ainda menor. Quem fazia parte desse círculo íntimo de relacionamento com Jesus Cristo? Você se lembra o nome dos... Já ia da cola já. Hã? Muito bem, dona Maria Nery, está faltando só um. Pedro, Tiago e João. Virou até musiquinha, não é? Pedro, Tiago e João no barquinho. Não tem uma musiquinha assim? Virou até musiquinha. É o círculo de amizade mais íntimo, mais próximo, discípulos mais próximos de Jesus Cristo. Pedro, Tiago e João. E o que isso revela para mim e para você? Qual outra lição que nós já podemos pensar desses fatos históricos?
Quem aqui é discípulo de Jesus Cristo, levanta a mão. Se você não levantou a mão, levanta, por favor, nem que seja o cotovelo. Todos nós somos discípulos. Assim como Jesus tinha milhares de discípulos no decorrer do ministério, esses 3 anos. Mas quantos de nós estamos no círculo íntimo de Jesus? Captou a ideia? Não basta ser discípulo, tem que ser um discípulo íntimo. Caminhar próximo, estar ao lado, dia após dia. Esse é o chamado, para mim e para você. Que façamos parte desse círculo íntimo, que é inicialmente composto por 3, Pedro, Tiago e João. E como é que nós nos tornamos cada vez mais íntimos de Jesus Cristo? Caminhando com Ele, orando, lendo as Escrituras, obedecendo os seus mandamentos. Sereis meus amigos se obedecerem o que vos mando. Reconhecendo o pecado e nos ajustando constantemente com Ele. E Jesus é o Senhor e o único Salvador. Então nós precisamos caminhar intimamente com Jesus Cristo. Amém, queridos? Então olha só, durante esses 3 anos de ministério, eles caminhavam o tempo todo com Jesus, e esse tempo de caminhada, 3 anos de discipulado com os 12 e os demais discípulos, foi um tempo imprescindível na vida daqueles homens. Foi um processo de ajuste, de transformação no caráter, no estilo de vida de todos eles. Todos eles foram ajustados e transformados no caráter, no estilo de vida, na forma como viam o mundo, na forma como agiam e reagiam. Foram 3 anos preciosos de discipulado. E à medida que eles iam conhecendo o Messias, mais eles iam sendo transformados, moldados pela palavra de Jesus Cristo. Nós percebemos, irmãos, não somente na vida de Pedro, mas de todos os apóstolos, vários momentos de que eles demonstram o quê? Dúvidas, falta de fé, incredulidade. Momentos que eles demonstravam uma caminhada meio trôpega, vacilante. E momentos de acertos, de decisões firmes, de descobertas pessoais. Somente depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, é que Pedro e os demais compreenderam plenamente quem era Jesus Cristo. E compreenderam plenamente as profecias a respeito de Jesus Cristo que foram cumpridas naquela passagem, na vida do próprio Jesus Cristo. E Pedro teve a sua conversão total, genuína. E foi selado pelo Espírito Santo em que momento da história da igreja? Você se lembra qual o momento que foi? Que tanto Pedro quanto os demais apóstolos foram definitivamente selados, não é? E transformados? Pentecostes, irmãos, não é? No dia do Pentecostes, Jesus, ao ressuscitar, dá ordens claras: aguardem até o dia no qual o Pai derramará sobre vós o Espírito Santo. E esse dia nós chamamos de Pentecostes. Inclusive foi tema de uma mensagem no culto à noite recentemente. E Pedro fazia parte desse círculo de discípulos mais próximo. Até que ocorresse o Pentecostes, nós temos vários registros e relatos sobre a vida de Pedro. Ou seja, esse grupo de apóstolos, eles estavam próximos de Jesus e perceberam com os próprios olhos muitos sinais e muitas maravilhas. E Pedro fazia parte desse grupo, desse círculo mais íntimo. Eles vislumbraram, eles testemunharam, por exemplo, a cura da filha de Jairo. Lembra dessa passagem? Lá em Mateus 5,37. A transfiguração, lembram da passagem da transfiguração de Jesus Cristo? Pedro e os discípulos testemunharam. Esse trio, formado por Pedro, Tiago e João, foram aqueles que perguntaram a Jesus sobre o dia do fim. Como é que serão os últimos dias? Como vai ser? Foram eles que indagaram, questionaram a Jesus. Como será os tempos do fim? Jesus no Getsêmani. Lembra lá quando ele estava no Getsêmani orando,
Quem é que estava dormindo ao lado de Jesus? Jesus orando, intercedendo, e quem é o grupinho que estava lá dormindo? Pedro, Tiago, João. Jesus orando e os irmãos dormindo. Jesus orando, a igreja dormindo. Aí Pedro, não pudeste vigiar comigo nem uma hora? E se dirige especificamente a Pedro. Nem uma hora, cara? Consegue dormir ou não consegue orar? Irmãos, o que isso mostra para nós? Apesar de tantos milagres, apesar de estarem próximos de Jesus Cristo, eles eram tão comuns quanto eu e você. Estavam sujeitos às mesmas mazelas e dificuldades, sujeitos à sonolência. Fala a verdade, quem aqui nunca ficou sonolento na hora do culto? Quem aqui não está sonolento agora? Fala não, que aí vai ficar feio para mim. Quem nunca deu essas... Nós somos assim, irmãos, é a nossa natureza corrompida pelo pecado. E esses discípulos, lá no Getsêmani, estava Jesus orando, e os discípulos dormindo, cochilando. Nem uma hora pudesse vigiar comigo? Em outros momentos da história, apenas Pedro e João tiveram o privilégio de presenciar e testemunhar os milagres, os sinais, a presença celestial em Cristo Jesus. Na preparação da Páscoa, um outro fato histórico e marcante na vida do povo de Deus. Quem é que foi enviado para preparar a Páscoa, a primeira Páscoa que Jesus celebrou com seus discípulos? Pedro. Pedro estava ali no meio daqueles que foram preparar a Páscoa. Lucas 22, 8. Quem é que pergunta, ali naquele momento da ceia, quem é que pergunta para Jesus, quem é o traidor? Quem é que teve a audácia? Pedro. Por isso ele é rotulado de o discípulo que falava demais. Tudo era Pedro, né? O que falava primeiro, o que ia na frente, tudo ele. No dia da ressurreição, quando as mulheres chegam gritando, Jesus ressuscitou, o corpo de Jesus sumiu. Quem é que sai correndo? Pedro. Ele é o primeiro a sair correndo para procurar o túmulo de Jesus, o corpo de Jesus. Está lá em João 20, versos 3 e 4. Quem ia junto com Jesus Cristo aos templos? Quem é que estava do lado de Jesus quando Jesus ia pregar nos templos? Pedro. Ou seja, muitos acontecimentos foram vislumbrados e testemunhados apenas por Pedro e João. Dos três mais próximos, Pedro e João foram os únicos que vislumbraram algumas coisas de olho nu. Quando Jesus vai ao templo, Atos 3, versos 1 a 7, cura um coxo. Quem é que está do lado de Jesus vendo aquele milagre? Pedro. Ou seja, um discípulo muito próximo, muito íntimo, que caminhava com o Senhor. E que vislumbrou milagres que eu e você não vamos vislumbrar. Ele vislumbrou. Mas ainda assim, irmãos, a Bíblia registra que nesses 3 anos, assim como eu e você, eram servos de Deus que falhavam, que tinham suas crises pessoais, as suas dúvidas, os seus medos, os seus receios. Tudo isso muitas vezes em virtude do próprio temperamento. Como é que era o temperamento de Pedro? Você já ouviu alguma coisa a respeito do comportamento de Pedro, o temperamento? Como é que ele era? Oi? Impulsivo. O que mais? Explosivo. Quando Jesus foi tomado lá no Getsêmani pelos guardas, quem é que arranca a orelha de alguém? Pedro. Impulsivo, explosivo, batia de frente. A personalidade de Pedro era de bater de frente. Ele logo respondia, logo rebatia. Era a personalidade, o temperamento. Ele era conhecido por esse temperamento forte, impulsivo. Era um homem simples, acostumado à dura lida do trabalho. E aí poderia até dizer que ele era né? Imagina uma pessoa acostumada com as durezas da vida. Ela fica um pouco dura também, não é? Ele era marcado por esse jeito de se expressar, jeito de explodir, jeito de reagir. Tanto é que ele é quem puxa a espada e corta a orelha de Malco, um dos soldados que foram capturar Jesus. Ele era um homem inconstante, um homem de atitudes pendulares e contrastantes. Mesma hora que estava de um jeito, estava do outro jeito. Se fosse nos dias de hoje, ia ser rotulado de quê?
Bipolar. Mas não era o caso, né? Hoje em dia estão rotula tudo, né? Ah, Pedro é bipolar. Na mesma hora que ele está dizendo que crê, ele diz que não crê. E nós vamos ver esse comportamento constratante. É um contraste contínuo na vida de Pedro. É um movimento pendular. Contraste. Nós percebemos os contrastes. Pedro foi aquele que viu a glória de Jesus Cristo na transfiguração, Lucas 9:37. No mesmo capítulo 9 de Lucas, Pedro, assombrado, assustado, fala um monte de coisa sem sentido. Contraste. Mesma hora que ele vê a glória de Jesus Cristo, ele se assusta em outro momento e fala um monte de coisas sem sentido. Nós fazemos isso? Sim ou não? Pedro, naquela cerimônia do lava-pés, que foi conhecido como cerimônia de lava-pés, lembra? Jesus lava os pés dos discípulos. Quem é o camarada que fala assim, não vai lavar meu pé não? Pedro. E logo depois, quem é que fala, lava a mão e a cabeça também? Pedro. Contrastes. Mesma hora que diz, não, já, então lava tudo, Jesus. Não é? Contrastes. Quem foi o único discípulo que andou sobre as águas? Inclusive o presbítero Anderson abriu com essa passagem. E quem foi que andou pelas águas por fé e no mesmo instante temeu, tremeu e afundou? Pedro. Contrastes. Impulsivo, ele promete seguir a Jesus e dar sua vida, João 13. Covardemente, lá em Lucas 22, ele está seguindo Jesus de perto ou de longe? De longe. Jesus lá, ele só de longe observando. Darei minha vida por Senhor. Na hora que o bicho pega, tanto Pedro quanto os demais apóstolos fogem. Pedro faz uma promessa, Marcos 14:29, nunca te abandonarei. No mesmo Marcos 14, verso 66, não conheço esse homem. Quando Pedro é interrogado, você não era um dos discípulos de Jesus? Nunca vi mais roxo, nunca vi essa pessoa na minha vida, não conheço. Contrastes, na mesma hora que fala, nunca te abandonarei, foge. Na mesma hora que declara o seu amor, entrega a minha vida ao Senhor, declara, não conheço. Você conhece alguém parecido com Pedro? Você está se vendo nas características de Pedro? Tem alguma coisa aqui que se assemelha com você, comigo, com todos nós? De repente, na medida que eu estava falando desses contrastes, você estava pensando, fulano é assim também, não é? Conheço muitas pessoas que são bastante semelhantes. Pedro, diante de uma fogueira, lembra que ele esteve numa fogueira lá no pátio, quando ele seguia Jesus de longe? Está lá na fogueira se aquecendo, aí, você não era um dos discípulos? Sou não. Foi uma das vezes que ele negou, né, das 3. Sou não. E diante de outra fogueira, ele declara o amor dele a Jesus Cristo 3 vezes. Lembra disso? Quando Jesus ressuscita e vai até ele? Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Estava diante de outra fogueira. A personalidade marcante de Pedro torna o percurso deste servo cheio de altos e baixos. Torna o percurso desse servo também marcante. E vemos nos relatos do Evangelho, irmãos, que essa conduta pendular, cheia de contrastes, ora agia com sobriedade e sensatez, e ora vacilava e falhava feio. E nós também não fazemos isso? Ora nós estamos sóbrios, cheios de fé, convicção, e ora nós estamos abatidos, com medo, receosos e cheios de dúvidas. Não é assim? Pedro passou por muitos momentos baixos. Você consegue citar algum desses momentos? Você se lembra de algum deles? Alguns eu citei nos contrastes. Quais os momentos de baixa na vida de Pedro que são mais marcados na história? Você se lembra de algum deles? Momento de baixa. Pode falar, Mauro. Muito bem, meu querido. Momento de baixa. Pedro fazia acepção de pessoas.
Dona Maria só falou? É um momento de baixa, né? Esse é um momento de alta. O momento alto na vida de Pedro é que ele arrependeu e chorou amargamente. O momento de baixa é que ele negou Jesus 3 vezes, que o levou a esse arrependimento profundo. Irmãos, ele se considerava melhor do que os outros discípulos. Sabia disso? Marcos 14, 29. É um momento baixo na vida de um discípulo, se considerar melhor do que o outro. Fazia acepção de pessoas. Pedro era assim, ó. Está aqui o judeu aqui. Aí ele se relacionava bem com o judeu. Ou melhor, vamos pegar outro exemplo. Está aqui um gentio. O que é um gentio? É um não judeu convertido. Aí está aqui se relacionando com o irmãozinho convertido. Aí chegava um judeu, ele se afastava e ia para a panelinha dos judeus. Assim era Pedro. Fazia acepção. Está isso registrado nas Escrituras. Comportamentos, né? Na vida de um discípulo que caminhou 3 anos com Jesus, que viu todos os milagres. Você tem comportamentos semelhantes? Maledicência, fofoca. Cultivar pecados no coração. O que esse estudo quer trazer para mim e para você nesta manhã? Que eram homens comuns, não eram anjos trazidos do céu. Que a gente fala assim, mas isso aí foi para os apóstolos, né, pastor? Quem sou eu para minha sombra curar? Esse é um momento de alta na vida de Pedro. Após o Pentecostes, a sombra de Pedro curava. Ele estava passando assim os doentes na rua, a sombra projetando e curando. Ele não falava nada, ele só passava. E os enfermos ficavam curados. Percebe a mudança? Não é? Pedro, assim como qualquer um de nós, antes do Pentecostes, ele teve momentos de alta, momentos positivos, momentos que a gente fala assim, não, Deus usou. Deus me usou poderosamente. Pedro, como os outros discípulos, ele deixou tudo para seguir a Jesus Cristo. Um testemunho de fé tremendo. Largou tudo. Largou sua empresa, seus negócios e foi seguir Jesus Cristo. Pedro foi o primeiro a confessar, isso tudo antes do Pentecostes, que Jesus era o Cristo. Mateus 16, 16. Ele era impulsivo para frente, mas ele também tinha essa qualidade de perguntar, de apontar o que era certo. E aí quando Jesus perguntou, quem sou eu para vocês? Tu és o Cristo do Senhor, o Messias prometido. Foi o primeiro a fazer essa declaração. Ele foi um dos escolhidos para ver a glória de Jesus na transfiguração. O único discípulo que andou sobre as águas, privilégio só dele. E por que ele teve esse privilégio, irmãos? De repente, por ser impulsivo, para frente. Lembra no texto que o presbítero Anderson leu? Se és tu mesmo, manda que eu ande sobre as águas. Quem de nós falaria isso? Alguns Pedros. Não é? E ele foi caminhando. Ele foi aquele que declarou em João 6. Jesus faz um sermão duríssimo. Jesus desce a lenha no sermão. E o pessoal começa a ir embora. E aí Jesus fala assim para os 12. Vocês não vão me abandonar também não? O que Pedro responde? Para onde iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Foi ele que dá essa resposta para Jesus Cristo. Ele confessa amar Jesus por 3 vezes. E ele chora amargamente pelos seus pecados. Ele realmente se arrependeu dos seus erros, de ter negado Jesus. Irmãos, a conversão de Pedro, quando eles estavam ali, aguardando o Pentecostes, ela mostra para nós que quando nós nos enchemos do Espírito Santo, aquele discípulo que vacila, aquele discípulo que oscila, recebe capacitação do alto para permanecer firme, inabalável. Quando Pedro estava ali no palácio do sumo sacerdote, negando Jesus, e depois que Pedro olha Jesus carregando a cruz, presencia toda aquela crucificação, ele se arrepende amargamente. E ele reconhece, eu não mereço ser chamado discípulo de Jesus. Pedro, após negar Jesus 3 vezes, após Jesus ter sido crucificado e morto, ele estava
nesse baixo astral, eu não mereço ser discípulo. Eu não mereço ser reconhecido como um discípulo de Jesus. Ele já havia reconhecido quem era Jesus, o Salvador prometido. Aí quando Jesus ressuscita e as mulheres vão ao túmulo, qual é a palavra de Jesus para as mulheres? Diz aos discípulos e a Pedro que se encontrem comigo em Jerusalém, e eles serão revestidos de poder. E aí quando Pedro ouve essa mensagem, e a Pedro, ou seja, Jesus mandou chamar os discípulos e a Pedro. Ele percebe que ele não foi rejeitado pelo mestre. Ele percebe que o Senhor ainda o estava chamando. Ele poderia ter ficado como muitos crentes que depois que se pecam, só ficam remoendo o pecado, não é mesmo? Você conhece gente assim? Que se afasta da igreja e fala assim, tem nem cara para ir na igreja, e fica remoendo. Mas Jesus faz questão, chame os discípulos e a Pedro, que se encontrem comigo. Logo após a ressurreição, ele manda esse recado por meio das mulheres, mostrando que não há pecado tão grande que não possa ser perdoado. E Pedro estava se lamentando, já havia voltado para o pescado, havia levado arrastado discípulos com ele para a rotina normal, mas ele recebe esse chamado, o Senhor está chamando. E todos nós precisamos ouvir a voz do Senhor, Ele está me chamando. Não há pecado tão grande que não possa ser perdoado. E nós precisamos compreender que Jesus veio, não para olhar as nossas falhas, mas veio para nos reconciliar com o Pai, amém, queridos? Porque se Jesus tivesse olhado as falhas de Pedro, ele teria continuado lá na pesca dele, remoendo os seus pecados. Chame os discípulos e a Pedro, que se encontrem comigo. No momento de sua conversão, naquele período pós-ressurreição, ele recebe essa palavra do Senhor. E ali Jesus o encontra na praia e o pergunta 3 vezes, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Na terceira pergunta, tu me amas? Ele, Senhor, tu o sabes. Tu o sabes. Jesus não te rejeita pelas suas falhas. Não me rejeita pelas nossas falhas. Mas nós precisamos reconhecê-las e nos voltar para Cristo. Assim como Pedro. É outra lição que nós precisamos aprender. Não olhe para Jesus como aquele que te rejeita porque você não vai agradá-lo 100%. Olhe para Jesus como aquele que te acolhe. Assim como ele acolheu Pedro e todos os discípulos. É essa visão que nós precisamos passar para o mundo. Porque tem muita gente que está falando assim, só vou para Jesus depois que eu corrigi muita coisa na minha vida. Não, venha como estás. Venha como estás. Assim como Pedro e os outros apóstolos. Venham como estão. Cheios de impulsividade, de arrogância, cheios de dúvidas, receios, pecados. Venham a mim. E eu aliviarei vocês desse fardo, dessa carga. Não tem como corrigir nada sem Jesus Cristo. Amém, queridos? Se Jesus não chama Pedro, ele ia continuar lamuriando as negações. Ele ia continuar distante. Venha. Essa é outra mensagem que você precisa passar. Para um parente, para um amigo, para um colega. Eu recentemente ouvi alguém dizer, pastor, eu preciso mudar muita coisa da minha vida para poder ir para a igreja. Eu falei, não, vem para a igreja que essas coisas vão mudando naturalmente. É o contrário. De repente você está aqui nesta manhã, pensando assim, não, tem tanta coisa que eu preciso mudar para me tornar crente. Não, venha, busca o Senhor que Ele muda. Amém, irmãos? E passe essa mensagem. Jesus está chamando pessoas comuns que falham. Porque entre nós não há extraordinários, só Ele. Amém, queridos? Ele chamou 12 homens comuns e o principal deles, Pedro. E depois que ele recebe esse chamado, esse novo chamado de Jesus na sua ressurreição, ele se volta para Jesus. Depois do Pentecoste, tanto Pedro quanto os demais discípulos são revestidos do poder de Deus. Por isso a palavra de Deus nos exorta a nos enchermos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos capacitar a vencer as nossas falhas, as nossas dúvidas, os nossos medos e receios. Depois que eles recebem a promessa do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, Pedro é fortalecido e prega o Evangelho de Cristo.
Primeiro sermão na história da igreja de Jesus Cristo. Pedro é que prega. 3.000 convertidos. Não é? Depois disso, irmãos, quando ele cura, ele é usado por Deus para curar um aleijado de nascença, Atos 3. Pedro e João, eles aproveitam essa oportunidade para anunciar o Evangelho de Jesus. Nós curamos não em nosso poder, mas em nome de Jesus Cristo. O que acontece? São presos. Mas aqui naqueles que tinham medo da morte, já não mais estavam em medo, estavam perseverantes em oração. E simultaneamente a igreja orava, porque a igreja cria. E nós vemos mais uma vez na história desses servos, Deus livrando-os e libertando-os da prisão. Pedro e João foram presos pelos líderes religiosos, mas depois desse testemunho, mais 5.000 pessoas são convertidas, através do testemunho deles. Ou seja, as lutas e dificuldades se tornam oportunidade para testemunhar quem é Jesus na sua vida. Guarda isso no seu coração. O poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Todo mundo conhece esse versículo, né? Mas ele precisa se tornar prático. O poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. O que quer dizer isso? Que tem que deixar de ser um jargão e se tornar algo verdadeiro. O poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas limitações. Porque quando o mundo perceber em mim as minhas fragilidades e limitações e perceber o agir de Deus em mim, o mundo será tocado pelo meu testemunho. Pedro e João foram presos e testemunharam. 5.000 se converteram a Jesus Cristo. Você não precisa converter 5.000. Você precisa testemunhar para uma pessoa, para 2, para 3. Pode falar, Mauro. Sim. 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 Pregadores extraordinários. Sim. Sim. Exatamente. Homens comuns como nos dias de hoje. Nós podemos ter homens comuns sem estudo nenhum e homens comuns com vários doutorados. Isso diante de Deus não serve para nada e nem diante da vida, porque isso não muda nada no destino eterno de uma pessoa. Mas em Cristo Jesus nos tornamos extraordinários. Essa é a ideia. Porque nós olhamos para aqueles homens como se eles fossem extraordinários antes de Jesus Cristo. Mas não é o caso. Eram homens comuns, cheios de falhas, mas que no poder do Senhor, que os aperfeiçoou dia após dia, foram sendo usados poderosamente por Deus. É exatamente essa a motivação dessa série de estudos, para desmistificar o fato de que aquela ação deles está muito longe de nós. Não. Deus em você pode muita coisa. Amém, irmão? Amém, irmãos? E eu e você que precisamos compreender isso, tomar essa verdade sobre nós. Por isso a Bíblia nos exorta a nos enchermos do Espírito Santo. Perceba como Pedro e os demais apóstolos, após o Pentecostes, o enchimento do Espírito Santo, mudaram. Não se tornaram isentos de falhas, mas mudaram a dinâmica de vida. Com mais firmeza, com mais convicção, com mais fé, com mais disposição. Por exemplo, Pedro realiza 3 viagens missionárias, nas quais ele faz curas, prega o Evangelho. Por quê? Estava cheio do Espírito Santo. Em Jope, Pedro tem a visão do lençol. Lembra aquela visão do lençol? Onde Deus mostra que tudo o que Deus fez é puro. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Lembra dessa visão?
Irmãos, com o pós-Pentecostes, os irmãos sofreram perseguição, mas essa perseguição se tornou uma oportunidade para expandir o reino. A igreja se espalhou e cresceu por todo o mundo. Então nós precisamos perceber que em Cristo, nos enchendo do Espírito Santo, nós que somos comuns, poderemos realizar obras incomuns. Chamado incomum para homens comuns. E nós precisamos entender que Deus vai usar você. Não é a pessoa isenta de erros. É você com as suas falhas, com as suas fragilidades, mas à medida que nos aproximamos do Senhor, nos relacionamos com o Senhor, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Ou você pode continuar com as falhas, as fragilidades, as deficiências, não servindo ao Senhor. A opção é: aproxime-se, encha-se do Espírito Santo. Essa é a opção, esse é o caminho. Amém, queridos? Você pode perceber, irmãos, que muitas das coisas que nós relatamos podem ser experiências que você já vive, as positivas e as negativas. A resposta é, a direção é: encha-se da presença do Senhor, encha-se do Espírito Santo, conheça cada vez mais o Senhor, cresça no conhecimento e na graça do Senhor, porque Ele vai nos habilitando e nos capacitando a toda boa obra. Pode falar, Mauro. Sim. É. Sim. 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 Com certeza. A conversão nos habilita e nos capacita a toda boa obra. No caso deles, existia um tipo de pessoa que era chamada de emanuense. É um escritor. É uma pessoa que era contratada para escrever por outra pessoa que não sabia escrever. Inclusive, Paulo fez uso desse secretário pessoal por muito tempo. Paulo estava perdendo a visão e muitas cartas não foram escritas pelo Paulo, foram ditadas por Paulo. Pode ser que Pedro tenha ditado para alguém escrever e pode ser que ele tenha escrito. Não, a Bíblia não revela, mas são 1 Pedro e 2 Pedro é a autoria de Pedro. Se foi escrita por ele ou escrita por um emanuense, a Bíblia não registra. Um escriba. Mas a sabedoria vem do alto, irmãos. Uma pessoa iletrada que narra todo o Velho Testamento por aqueles homens. Sabedoria do alto. Deus trazendo aquele conhecimento que ele já tinha das Escrituras para ele narrar com lógica, com inteligência, com profundidade. Daí o primeiro sermão, 3.000 convertidos. Exatamente. Joel 2. Cita Joel. Por quê? O Espírito Santo faz isso. A gente fala: pastor, não sei falar. Não sabe falar ou você não está buscando o enchimento do Espírito? Porque quando o Espírito Santo, nós nos enchemos, nós lemos a palavra, o Espírito Santo nos capacita. Você vai lembrando dos textos bíblicos e vai colocando em ordem, que essa sabedoria vem do alto. E quanto mais nós nos dedicamos a isso, mais capacitados nós somos, pelo Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que derramou sobre Pedro, sobre Paulo, é o que se derrama sobre nós hoje. A palavra nos exorta: enchei-vos do Espírito, não das coisas desse mundo. Em vez de nos enchermos da cultura podre desse mundo, nos enchamos da palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida de rendição. Daí vem o poder e a sabedoria. Amém, queridos? Pedro fala isso. Tem esse registro na Bíblia que era difícil ler os escritos de Paulo. Ó, Pedro. Ai, ai. Mas ele fala isso mesmo. Ele era iletrado, né? Irmãos, olha só para a gente caminhar para o final. A morte de Pedro, até a morte dele foi uma morte contrastante. Quando ele foi preso, ali, né, naquela época da perseguição de Nero, ele foi martirizado e crucificado.
Qual é o pedido que ele faz para os executores? Olha, não me crucifica igual Jesus não, eu quero ficar de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Até nisso ele foi contrastante, né? Contraste. Jesus foi de cabeça para cima, eu quero de cabeça para baixo, porque eu não sou digno. Mas dando testemunho dessa confiança em Jesus. Quem é Jesus? Jesus é tudo para mim. É tão tudo que eu não quero morrer igual a ele, eu quero ficar diferente, porque eu não sou digno. Não é? Na época de sua morte, já havia sido profetizada. Jesus já havia dito em João 21, que seguindo os seus passos, Pedro o glorificaria em sua morte. E aí quando Pedro vai ser crucificado, me crucifiquem de cabeça para baixo. Eu não sou digno do meu Senhor. Testemunho de fé, irmãos, em meio a uma situação terrível. E hoje nós estamos falando disso. Ou seja, em meio às suas situações difíceis, testemunhe a sua fé em Cristo Jesus. Porque amanhã ou depois alguém vai estar falando, o exemplo do fulano edificou a minha fé. O testemunho do fulano é que me trouxe para perto de Jesus. É que me apresentou o verdadeiro Jesus Cristo. Lembra de André apresentando Pedro? Você, com seu testemunho de vida, em meio às suas dificuldades, é que vai apresentar Jesus Cristo a outras pessoas. Não espere estar tudo bem. Sirva ao Senhor do jeito que você está, como você está. Caminhando firme no Senhor. Amém, queridos? Porque é dessa forma que nós vamos glorificar o Senhor. E diante desses contrastes, desse perfil de Pedro, diante desses relatos de acertos e erros, que lições nós podemos tirar da vida do apóstolo Pedro? De um homem que era tão comum quanto eu e você. Jesus Cristo, o Messias prometido, é o único Salvador do mundo. A primeira lição, Pedro compreendeu essa verdade. Que até em sua morte ele fala, não sou digno de parecer com ele. É o meu Salvador. Segunda lição, que a gente pode ver na vida de Pedro. Seguir a Cristo exige o quê? Mais que euforia, mais que superficialidade. Mas exige amor leal. Entrega incondicional. É uma lição. No início, uma pessoa eufórica, uma pessoa impulsiva, pessoa que falava rapidamente uma coisa boa, mas que também falava rapidamente uma coisa ruim. Mas a lição que nós tiramos é, seguir a Jesus exige amor leal, entrega incondicional. Não há outro caminho, nem palavras que nos apontem para a vida eterna, a não ser Jesus Cristo. João 6,68. É o testemunho de Pedro. Pedro entendeu que sem Jesus não havia outro lugar para ir. Nem podia confiar em suas habilidades, em sua força pessoal. Mas que em Cristo estaria firme. Que em Cristo estaria sólido, como uma rocha firme. Amém, irmãos? Pedro fortaleceu-se na palavra. E fortaleceu a muitos irmãos, com a sua vida, com o seu ensino, com o seu testemunho. Ele se tornou aquela rocha inabalável em Cristo Jesus, que é a verdadeira rocha. Amém, queridos? E olhando para esse breve registro deste homem comum, quero deixar duas aplicações para você nessa manhã. Primeira aplicação. Presta atenção nisso, que nós temos essa mania, fazer igual Pedro fez. Pisa na bola e fica lá, autocomiseração e some, né? Primeira lição, não seja tão intolerante consigo mesmo. Você não surpreende a Deus nem com o seu pecado, nem com as suas falhas. Deus já sabe o que você vai fazer, vai pisar na bola. Então não seja intolerante consigo mesmo. Quando você for tomado por momentos negativos na sua caminhada, entenda que todo discípulo de Cristo vai experimentar os baixos e os altos na sua caminhada. Todos nós vamos passar por essas variações na caminhada. Mas tenha apenas o cuidado de reconhecer as falhas rapidamente, abandonar o erro e voltar para Jesus Cristo. Amém, irmãos? Primeira aplicação. Não seja intolerante com você. Pisou na bola, falhou, fraquejou. Reconheça, se arrepende e volte rapidamente para Jesus Cristo. Essa é a primeira aplicação que nós devemos trazer para o nosso coração a partir
desse testemunho de Pedro. Segunda aplicação. Queridos, nós iremos conviver com vários tipos de discípulos. Olha aí para o seu lado aí. Você acha que esse irmãozinho, essa irmãzinha é igualzinho você? É diferente. Tem um temperamento diferente, uma personalidade diferente e pisa na bola em áreas diferentes e às vezes iguais. Tem essa consciência. Nós somos muitas vezes parecidos com Pedro em algumas questões, inconstantes, afoitos, imaturos. Em algum momento esse irmãozinho vai ser muito irritante na sua vida. Tem algum irmão na igreja que é irritante? Segunda aplicação, presta atenção. Você tem rejeitado ou até mesmo crucificado esse irmão? Ou você tem acolhido e dado a mão, assim como Jesus fez com Pedro? Captou a ideia? Irmãos, nós vamos ter, na igreja de Cristo, é uma variedade de imperfeições. Tem todo tipo de personalidade, erros e falhas. A questão é como nós lidamos. E a segunda aplicação é: você tem crucificado o seu irmão em Cristo, rejeitado, anulado, extirpado do seu círculo de convivência, ou você tem estendido a mão, dado o ombro, dado suporte, caminhado junto, assim como Jesus caminhou com aqueles homens imperfeitos? Qual tem sido a sua atitude? A segunda aplicação nos sugere a sermos essas pessoas tolerantes com o outro, com o irmão na fé. Não é tolerar o pecado, mas é compreender as falhas, em amor estender a mão, dar o ombro amigo, caminhar junto. Porque esse irmão que falha hoje, amanhã vai ser usado por Deus para te abençoar. Amém, queridos? Essa é a segunda aplicação. Lembre-se disso. Aquele que vacila hoje, pode ser aquele que será grandemente usado pelo Senhor, na sua vida e na vida de muitos outros. Guarde essas duas aplicações no seu coração. E faça um momento de oração agora. Como é que você está, Pedro e Pedroca? Você se viu aí no testemunho de Pedro ou vai se ver no testemunho de muitos outros homens que serão citados nessa série de estudos? Você reconhece as suas fragilidades, as suas falhas? Glória a Deus por isso. Mas não se prenda por elas. Antes, porém, pelo contrário, encha-se do Espírito Santo de Deus. Busque o enchimento do Senhor na sua vida. E caminhemos firmes na única rocha verdadeira e inabalável que é Jesus Cristo. Ore ao Senhor. Peça ao Senhor Senhor, derrama o teu Espírito sobre mim. Encha a minha vida com a tua graça, com o teu poder. Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Reconhecemos, ó Pai, que falhamos, pecamos, muitas vezes oscilamos, vivemos uma vida cheia de contrastes, ora animados e firmes no Senhor, ora desanimados, abatidos, entristecidos, ora nos achamos melhores do que os outros e ora nos achamos piores do que todos os demais. Pai, tem misericórdia de nós. Abra os nossos olhos para que possamos perceber claramente as nossas falhas. Mas mais que isso, para que possamos compreender claramente e profundamente que o Senhor pode usar cada uma delas para a tua glória. O Senhor pode transformar cada uma delas em um testemunho digno do Senhor. Derrama o teu Espírito Santo sobre a tua igreja reunida aqui nesta manhã. Derrama o teu Espírito Santo sobre a tua igreja reunida naquele acampamento, ó Pai.
Que o Senhor esteja nos enchendo com a Tua graça, com o Teu poder, com o conhecimento da Tua palavra, e que a Tua palavra, que é poder para nos transformar, nos transforme, molde a nossa personalidade, molde o nosso estilo de vida, transforme, ó Pai, a nossa percepção de vida, para que possamos, ó Pai, vivermos vidas sóbrias, sensatas, equilibradas, sábias no Senhor, para que possamos testificar que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Embora não sejamos dignos do Senhor, nós somos servos do Senhor, e estamos alegres no Senhor. Pai, que o Senhor esteja enchendo mentes e corações com essa alegria de pertencer a um Deus de amor, um Deus que não culpa, um Deus que não rejeita, mas um Deus que acolhe, um Deus que abençoa, um Deus que instrui, que ensina e que nos guia nas veredas da justiça. Ajuda-nos nessa caminhada, para que sejamos homens e mulheres fortalecidos e capacitados pelo Teu Espírito Santo, para toda boa obra. Assim oramos e pedimos nessa manhã. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, leva-nos, ó Pai, em segurança aos nossos lares, dai-nos um dia abençoado na Tua presença, e que logo mais possamos estar aqui na reunião de oração 18 horas, possamos estar aqui no culto ao Senhor, prestando louvores a Ti, rendendo ao Senhor toda a honra e toda a glória que lhes são devidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos irmãos, domingo que vem nós teremos mais exposição da palavra do Senhor, 12 homens comuns para um chamado incomum. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, te dê um ótimo almoço, e logo mais 18 horas, reunião de oração aqui na igreja, e 19 horas o culto. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.